Graça e paz, irmãos e irmãs, bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Em mais uma escola dominical, na proposta de estarmos estudando mensalmente, um livro da Santa Palavra de Deus, na proposta de percorrermos a toda a Bíblia, toda a Palavra de Deus. No ano passado, no ano de 2020, nós, numa trajetória bem mais acelerada, nós chegamos a concluir o Antigo Testamento livro por livro, pela graça capacitadora do Senhor. E neste ano nós estamos trabalhando por blocos e estamos no primeiro bloco do Novo Testamento, que são os 4 evangelhos. Já caminhamos no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E hoje nós estaremos estudando o 4º Evangelho, o Evangelho de João. Então, hoje a nossa proposta nesta gravação é apresentar um panorama, uma introdução ao Evangelho de João. Primeira coisa que eu gostaria de pontuar em relação a esse estudo é que o Evangelho de João e os escritos joaninos, que é João, 1ª, 2ª e 3ª carta e o Apocalipse, faz parte de uma teologia chamada teologia joanina. Para que nós possamos estudar a Bíblia, nós precisamos separar algumas teologias. Por exemplo, existe a teologia paulina, que é a teologia que Paulo ele apresentou na Santa Palavra. Tem a teologia lucana, que é a teologia de Lucas, do Evangelho de Lucas e de Atos, que são a mesma teologia. E a teologia joanina, que é a teologia do Evangelho e das cartas de João, do apóstolo João. E as demais escrituras, que são as cartas gerais. E as cartas, elas são interpretadas de uma forma diferente. Então, nós estaremos, quando a gente toca em João, Evangelho de João, a gente está diante de um dos livros mais surpreendentes da Bíblia. É um livro muito denso, é um evangelho muito denso. Ele se diferencia quase que no 100% dos outros evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que têm a mesma ótica, como eu já falei nos estudos passados. Mas hoje nós vamos estudar o Evangelho de João. Nos outros evangelhos que nós estudamos, que eu propus, a gente teve até como percorrer algumas passagens do Evangelho, como se desenvolveu o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Quando chegamos em João, é um evangelho muito denso, é um evangelho muito rico, muito teológico. E eu propus no meu coração a não fazer como eu fiz nos evangelhos. Porque cada livro se desenha de uma maneira que a gente vai trabalhar a exposição do livro, a introdução do livro. O Evangelho de João, eu senti no meu coração de trazer temas que o Evangelho de João traz para nós, para a edificação da nossa fé, para a edificação da Igreja do Senhor, da comunidade de fé da Igreja Metodista em São Gabriel. Então hoje eu vou fazer uma exposição do Evangelho de João e selecionei alguns temas, direcionados pelo Espírito Santo, para trabalhar esses temas que aparecem no Evangelho de João, ou o 4º Evangelho. Gostaria primeiro de fazer uma introdução do Evangelho de João, dizendo que o Evangelho de João, a proposta do Evangelho de João, é apresentar Jesus como Filho de Deus. A proposta de João é apresentar Jesus como o Filho de Deus, como o Verbo encarnado. Esse é o propósito central do Evangelho de João. Quando João escreveu o Evangelho, ele trouxe para nós essa perspectiva de Jesus como Filho de Deus. Coloquei aqui a comparação entre o Evangelho de João e os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas,
E trouxe aqui uma tabelinha que está aí no estudo, trazendo não as passagens, mas o pensamento geral da diferença entre o Evangelho de João e os evangelhos sinóticos. Primeira coisa, no Evangelho de João tem pouco movimento. Nos evangelhos sinóticos tem muito movimento. Você vê Jesus se deslocando para cá, os milagres acontecendo muito rápido, as coisas bem mais aceleradas nos três evangelhos. No Evangelho de João é mais lento, é mais direcionado para um alvo. O Evangelho de João é centralizado na Judéia, na parte ali da Judéia, Jerusalém, aquela parte ali mais baixa, né? Se a gente olhar o mapa, é a parte mais baixa, é a parte de Jerusalém, naquelas cercanias ali. Os evangelhos sinóticos são centrados na Galileia, que ali é o mar de Tiberíades, né? O mar da Galileia, Cafarnaum, aquelas cidades ali em torno do mar de Tiberíades. E João, ele é centralizado na Judéia. A ênfase de João é na pessoa de Jesus. Ele centralizou o Evangelho de João todo na pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Os evangelhos sinóticos, a ênfase deles é no reino. É apresentar Jesus como aquele que veio estabelecer o reino de Deus na terra. Então os evangelhos têm a visão que é falar como que o reino se instalou através de Jesus. Mesmo dizendo que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo, o Rei, né, o Salvador, mas a ênfase é no reino. Em João, apresenta, como já falei, Jesus como Filho de Deus. Nos evangelhos sinóticos, uma visão geral é que Jesus é o filho de Davi, é o filho prometido no Antigo Testamento, da descendência de Davi, que veria o Messias, o ungido, o Cristo, em grego. A ênfase de João são os discursos. São discursos, são pregações, são discursos. A ênfase dos sinóticos é a narrativa. São questões narrativas, são histórias sendo narradas nos três evangelhos. E em João são discursos, são discursos de Jesus dentro do evangelho. Vários discursos de Jesus dentro do evangelho. O evangelho de João é muito material editorial, muito material. O evangelho sinótico, pouco material. Tanto que eles repetem muito uma passagem que um falou, um escreveu, outro também escreveu, e têm algumas diferenças ali, similaridades, discordâncias, altera alguns nomes ali, algumas quantidades, números, né? Mas é pouco material. No Evangelho de João, os pronunciamentos de Jesus, os discursos de Jesus são longos. A gente vê em João, do capítulo 13 até o 17, é o discurso da despedida de Jesus. Então é um discurso, é uma pregação muito longa. Acho que longa assim somente as bem-aventuranças, né? Que é em Mateus, que é de 5 a 7. Mas João é longo os pronunciamentos. Porém, os pronunciamentos do sinótico são breves. Jesus faz ali uma pregação, mas é breve. E por fim, o Evangelho de João, a ênfase é no significado de Jesus. E a ênfase dos sinóticos é a história de Jesus. É como que Jesus veio, como que ele se revelou. E no Evangelho de João é o que Jesus significa. O que Jesus significa. Então essa é a proposta do Evangelho de João e as principais diferenças entre o Evangelho de João e os demais evangelhos, os evangelhos sinóticos. O autor, local e data do quarto evangelho. Muitos defendem, a maioria, que é João o apóstolo. João o apóstolo. Então, tem vários Joões, né, no Novo Testamento, e João, né, um deles, João o apóstolo, que, né, ele é chamado, né,
do apóstolo Amado. Então isso é um outro estudo, mas o apóstolo João ele é defendido como o autor do Evangelho de João e das cartas joaninas. A data ela é do ano 90 95. Então o Evangelho de João, como Apocalipse, foi escrito no final do primeiro século. Então foi bem mais distante da ressurreição de Jesus Cristo, nascimento e ressurreição de Jesus Cristo. Foi bem mais distante, 95. Então, João escreveu provavelmente na cidade de Éfeso. A tradição, né? Quando a gente fala tradição, é a história extra-bíblica. Fala que João ele morreu velhinho na cidade de Éfeso. Tem até uma tradição muito antiga que diz que ele estava tão velhinho que colocavam ele na sinagoga ou nas comunidades para ele pregar, e ele só falava assim, ó, amai-vos uns aos outros, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E assim ele ficava repetindo até que alguém tirava ele dali e botava ele em outro lugar, já velhinho. Então foi um apóstolo, né, de Jesus, um dos 12 que tem essa tradição sobre a história dele. Então é interessante. Outra coisa interessante é a comunidade joanina. O que é a comunidade joanina? Os evangelhos eles tiveram como público-alvo, ainda que foi judeus, os romanos, os gentios, mas as igrejas já plantadas, as igrejas que já existiam, elas eram público-alvo dos evangelhos que foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. E João escreveu para a comunidade de fé, que nós chamamos de comunidade joanina. E aí eu queria trazer essa realidade. Você imagina uma igreja no final do primeiro século, vivendo tantas coisas difíceis que eu vou apresentar aqui, e Deus usou um homem, o João, que andou com Jesus, para trazer, direcionado, inspirado pelo Espírito Santo, quem é Jesus verdadeiramente. Para aquela igreja, para alimentar a fé daquela igreja e para fazer com que aquela igreja rompesse diante das dificuldades que ele estava atravessando. Como que nasceu a comunidade joanina? Interessante que o próprio texto de João nos fala a origem da comunidade joanina. Do ano 30 ao ano 50, depois de Cristo. O discípulo amado, né, era discípulo de João Batista. João, André, eles eram discípulos de João Batista. Simão, Filipe, Natanael, eram discípulos de João Batista. E aí eles se tornaram depois, foram chamados por Jesus para serem discípulos de Jesus. Por isso que João falou assim, importa que ele cresça, que eu diminua, porque alguém chegou e falou, os teus discípulos estão saindo, estão te abandonando, estão seguindo Jesus, importa que ele cresça, que eu diminua. Porque o propósito do João Batista, que dá para entender na Bíblia, é que ele veio ser a voz, né, no deserto que prepara o caminho do Senhor. É tanto que, depois de um tempo, João saiu de cena e Jesus continuou a sua obra salvadora. Para que talvez não houvesse concorrência, né? João Batista aqui e tal, e Jesus do outro lado. Acontece que nasceu a comunidade joanina, nasceu a comunidade em torno de João ali. E João pregador. E essa comunidade ela começou a partir dos anos 70. No ano 70, na história da igreja, na história de Israel, foi a última destruição do templo. General Tito, general romano, destruiu o templo. Então os judeus foram dispersos, já não tinham mais templos. E aí, o que acontece? Os judeus tentaram depois se organizar e começaram a expulsar os cristãos, aqueles que já eram seguidores de Jesus, que já confessavam Jesus. Eles começaram a ser expulsos
lá da Judéia, começou a ser expulso de Roma, principalmente. Então, começou uma perseguição ali, inclusive a comunidade joanina, ela foi perseguida. Muitos foram expulsos, muitos foram, né, expulsos, exilados da cidade. Principalmente foram expulsos pelos judeus. Pelos judeus que não acreditavam em Jesus, eles perseguiram as comunidades cristãs e a comunidade joanina estava passando essa perseguição. Interessante que dentro da comunidade joanina, da comunidade do apóstolo João, da comunidade de fé, existiam três grupos. Três grupos. O primeiro grupo eram os seguidores de João Batista, que continuaram seguindo os ensinamentos de João Batista, mesmo quando João Batista já havia falecido. Já tinha sido morto por Herodes. Mas os discípulos de João Batista continuaram seguindo os ensinamentos de João Batista. E aí, eles diziam o seguinte: João Batista é o Messias. João Batista é o Elias, é o Messias, é o profeta. Ele é o Messias, ele é o Cristo. E João, escrevendo no seu evangelho, ele trouxe a realidade, ele falou que o próprio João Batista falou que ele não era o Cristo. E aí eu coloquei no estudo aí, irmãos e irmãs, João capítulo 1, versículo 19, diz assim, ó: este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Então, foi enviado um grupo de sacerdotes e levitas para perguntar para João Batista: quem és tu? João Batista respondeu, e ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então, o apóstolo João traz no evangelho que o próprio João Batista falou: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Então, para quê? Para combater os seguidores de João Batista, que dizia que na verdade não era Jesus, era João Batista o Messias. Mas o próprio João Batista falou que ele não era o Cristo. O segundo grupo, além dos discípulos de João Batista, que concorriam, né, com o ensinamento de Jesus, existiam os judeus não cristãos, que expulsavam quem confessasse Jesus. E a comprovação disso aparece no próprio texto. Então, quem confessasse Jesus era expulso da sinagoga, não tinha espaço na vida religiosa dos judeus. E nós vemos isso aí no estudo aí, João 9, 22, na cura do cego de nascença, quando foram perguntar aos pais dele, né, se ele era cego de nascença, ou se ele tinha acontecido alguma coisa com ele. E uma das coisas mais engraçadas na Bíblia é que os pais falaram assim: vamos perguntar para ele. Pergunta para nós, não, pergunta para ele. Ele já é grandinho demais, pode perguntar para ele, está lá em João 9. Mas os pais responderam assim: pergunta a ele e tal, porque isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, no texto de João, capítulo 9, versículo 22, traz e diz que, na verdade, aqueles que confessassem Jesus eram expulsos da vida religiosa. Então, ó, os três grupos que estavam dentro de uma comunidade de fé, que estavam ali, né, que a comunidade de fé tinha que enfrentar. Os seguidores de João Batista, os judeus. O terceiro grupo que estava, né, ali ao redor da comunidade joanina, ali, eram os cristãos desanimados. Quem são esses cristãos desanimados? São aqueles que tinham seguido a Jesus Cristo, seguiram a Jesus até determinado tempo. Quando eles se depararam com o discurso mais duro de Jesus, eles abandonaram a Jesus. Aí aquela conhecida palavra que diz, quando Jesus fala assim: vocês querem me abandonar, vocês podem ir embora. Quando Jesus falou que seria comida a carne dele, né, no sentido de sacrifício,
a maioria dos discípulos disseram, olha, é muito duro esse discurso para nós. E aqui em João 6,66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então tinha muitos discípulos ali perto da comunidade joanina que tinham abandonado a comunidade, tinham abandonado os ensinamentos de Jesus, porque acharam que o discurso de Jesus era muito duro. E aí Jesus perguntou para os 12, vocês também não vão embora? Aí tem a resposta deles, para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Para quem? Não é para onde. Tem muita gente que pega esse versículo e bota o onde aonde tem quem. Não é para onde iremos nós, não é espaço, é para quem. A quem nós vamos seguir? Quem será o nosso referencial? É isso que o discípulo fala. Para quem iremos nós? Está lá no texto. Para quem? Não é para onde, é para quem. Para quem iremos nós? Quem será o nosso referencial? Se o referencial de vida eterna, a gente só conhece o Senhor e é o Senhor. Então nessa comunidade joanina, nessa comunidade de fé, esses três grupos estavam ali. E o Evangelho de João foi escrito para dizer que João Batista não era o Cristo, era Jesus. Animar o povo a confessar diante dos judeus que Jesus é o Senhor, mesmo que eles fossem expulsos. E trazer de volta, e dizer para os cristãos desanimados que Jesus é a vida eterna. Que não tem outra pessoa, não tem para quem ir, senão Jesus, que é a própria, que tem as palavras de vida eterna. Então, comunidade joanina. Olha que coisa interessante. E aí, no próprio Evangelho de João, João traz o propósito do Evangelho que ele escreveu. João capítulo 20, 30, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Aí no João 20, 31 diz: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, qual é o propósito do Evangelho de João? É que fosse registrado os sinais para que a comunidade de fé e as pessoas crescem, ou creiam que Jesus é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, para que, crendo nisso, as pessoas tenham vida no nome de Jesus. Olha o versículo João 20, 31. Estes, porém, os sinais, foram registrados, escritos no Evangelho de João, para que creiais, para a fé, que Jesus é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida no nome de Jesus. Esse é o propósito do Evangelho de João. Ativar a fé, trazer fé à comunidade, trazer fé àqueles que não aceitaram Jesus ainda, trazer fé. Então, uma coisa interessante que estou lembrando aqui é que desde o início, eu tenho um pouco tempo de crente, mas há 20 anos atrás, a gente ouvia muito, comece a ler o Novo Testamento por Evangelho de João. E com o tempo, eu fui descobrindo que, na verdade, é bom começar pelo Evangelho, se for para começar nos Evangelhos dessa forma, que eu acho que tem que ler, do Mateus até Apocalipse, mas comece com Lucas, que Lucas é um historiador, porque o Evangelho de João é extremamente teológico, profundo, que a pessoa precisa ter uma maturidade maior, porque é profundo. Se você quiser se deliciar de João, é profundo. Isso eu aprendi também com um pastor que eu respeito muito, um grande estudioso, que é o pastor Felipe Bagli, de Santa Luzia. O pastor Felipe Bagli, eu admiro ele, um grande professor, E ele é especialista em João. Ele é um estudioso de João. E ele me ensinou muita coisa. E eu, sempre que eu posso, que eu tenho condições, tempo, eu participo dos cursos. Ele é um especialista em João, especialista no Novo Testamento. A minha área é mais Antigo Testamento. Mas o Felipe Bagli, a área dele é Novo Testamento.
Muito interessante. E ele fala que João é espetacular e muito denso. Então, para ler João é uma delícia, né? É um banquete muito grande. E eu trouxe aí, irmãos, uma figura que eu chamo de firula, de um círculo, está aí no estudo, que é um círculo representando. Em cima tem o eterno, que é Deus, né? Um círculo que representa o mundo dos seres humanos. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Dentro do círculo, o verbo se fez carne, Jesus entrando no mundo dos seres humanos, e as palavras luz, verdade, amor, vida e espírito. Esse desenho representa que o eterno Deus, criador de todas as coisas, enviou Jesus Cristo ao mundo, e João diz que o verbo se fez carne, a palavra criadora se fez carne e entrou no mundo dos seres humanos, no cosmos, que a palavra mundo no grego é cosmos. Cosmos tem a ver com ornamentação. Cosmo no grego tem um sentido de ornamentação, de ornamento. Então é a criação, o cosmo ornamentado, e que no Evangelho de João representa o mundo dos seres humanos, o mundo dos homens, nesse sentido não na linguagem inclusiva, mas dos homens, dos seres humanos, da humanidade. Então, mundo no Evangelho de João, na maioria das colocações dos termos, é o mundo dos homens. É interessante que a palavra cosmos, a palavra cosmético, ela vem da palavra cosmo, que é o verbo cosmel, cosmético. Então, o que é o cosmético? É colocar em ordem. A palavra cosmético, cosmel, no grego é pôr em ordem. Então, daí deriva a palavra cosmético. Eu quero fazer uma brincadeira, né? Às vezes as coisas no nosso rosto, no rosto das pessoas estão desorganizadas, fora de ordem. Um cosmético vem e coloca ordem, né? Então, por isso que o cosmos tem a ver com ornamentação, com organização do mundo dos seres humanos. E aí eu coloquei alguns temas que são esses temas que eu vou trabalhar. Eu vou pensar esses temas do Evangelho de João e vou trabalhar como que eles aparecem no Evangelho de João. Que eu vou trabalhar o tema luz no Evangelho de João, o tema verdade no Evangelho de João, o tema amor no Evangelho de João, o termo vida no Evangelho de João e o termo espírito. Então, esses temas e termos que eu vou trabalhar com vocês nessa manhã. Primeira coisa que eu quero destacar, o que é o mundo, o cosmos, no Evangelho de João. Então eu botei nisso daí sempre o significado, o mundo dos seres humanos. A primeira coisa que o apóstolo João traz é que o verbo, Jesus, estava no mundo. João 1,10. O verbo estava no mundo dos seres humanos. O mundo dos seres humanos foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, Jesus veio ao mundo dos seres humanos, ao cosmos, que ele mesmo criou, mas o mundo não o conheceu. Segunda coisa, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo dos seres humanos. João 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da onde? Do mundo dos seres humanos, mundo caído. Gênesis capítulo 3 mostra que o cosmos foi contaminado pelo pecado e pela morte. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, no início do Evangelho de João, João já falou que Jesus ia morrer. Porque se ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro tem que morrer. Então já está anunciando que Jesus ia ser sacrificado como Cordeiro. Um versículo muito conhecido que diz: Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo aparece o amor de Deus pelo mundo, pelo cosmos, pelo mundo dos seres humanos. Mundo perdido. Mas Deus amou o mundo. E qual foi a expressão desse amor? Foi Jesus. Jesus é a expressão de amor de Deus ao mundo dos seres humanos caídos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nesse versículo aparece o amor de Deus ao mundo, enviando o seu Filho, aparece a fé, porque tem que crer nele, aparece a possibilidade de perecer, porque se não crer, perece, quer dizer, caminha para a destruição, e tem a possibilidade de vida eterna, um versículo só. Deus amou o mundo, aquele que nele crê, então tem que ter fé, se não tiver fé, perece, e quem tem fé vai para a vida eterna. Então, aqui fala que Deus amou o mundo dos seres humanos. João 3,17 diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo dos seres humanos, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus veio ao mundo dos seres humanos para salvar. Veio para salvar. Então, aqui em João, interessante, João 4,42, naquele diálogo de Jesus com a samaritana, e dizia a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido, e sabemos que és verdadeiramente o Salvador do mundo. Então aquela mulher falou que já estavam ouvindo os rumores de que Jesus era verdadeiramente o Salvador do mundo dos homens caídos, do mundo dos seres humanos. Aquela mulher reconheceu que Jesus era o Salvador do mundo. Deixa eu olhar a palavra aqui, irmãos. Palavra molhada, continuando. Jesus, o pão que gera vida ao mundo dos seres humanos. Em João 6,33 diz assim, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo dos seres humanos. E dá vida ao mundo. Então, Jesus é o pão que dá vida ao mundo. O mundo dos seres humanos se opõe a Jesus e seus discípulos. O mundo se opõe. O mundo, o cosmos, o mundo dos seres humanos, ele se opõe às coisas de Deus. Daqui a pouco a gente vai saber por quê. João 7,7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Porque eu dou testemunho a respeito que as suas obras são más. Por que o mundo odeia Jesus e odeia os discípulos? Porque Jesus denunciou as obras erradas. Porque Jesus veio denunciar as obras erradas que aconteciam no cosmos, no mundo dos seres humanos. E Jesus falou que o mundo dos seres humanos também odeia os discípulos. João 15,18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então Jesus falou assim, o mundo odeia vocês. Por quê? Porque vocês denunciam aquilo que é mal, aquilo que é ruim. E quando as pessoas estão fazendo alguma coisa errada, que estão ali de alguma maneira usufruindo de alguma coisa, ainda que seja errado, e são denunciadas, elas ficam com raiva. Ficam com raiva. Então, eu vivi muito isso, né, que é o termo, né, no meio das coisas que eu vivi, não podia entregar ninguém, porque senão ia atrapalhar as obras más. Jesus veio para denunciar o pecado do mundo caído, cosmos. João 15,19 continua, se vós fosseis do mundo, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, João 15,19, está aí na palavra, diz que os discípulos não são do mundo, não pertencem ao mundo.
mas eles foram escolhidos de dentro do mundo. Está aqui, ó. Pelo contrário, deles vos escolhi. Eu escolhi vocês de dentro do mundo, e o mundo odeia vocês. Então o cosmos, o mundo dos seres humanos caído, perdido, que vive em obras más, tem raiva, odeia Jesus e o evangelho e odeia os discípulos. Então nós não somos. Quando começarem a bater palma para nós, né? Ah, que legal. É porque a gente está fazendo alguma coisa que está compactuando com o mundo. Porque o mundo sempre vai nos odiar. Se nós formos queridinhos pelo mundo, tem alguma coisa errada. Se o diabo gostar da gente, tem alguma coisa errada. Se o diabo concordar com a gente, tem alguma coisa errada. Se o mundo concordar com a gente, tem alguma coisa errada. Por isso que muitas pessoas a gente fica questionando, será que se converteu? Porque continua no mundo, fazendo tudo que o mundo gosta. Não cortou nada, não tem arrependimento, mas diz que é cristão e faz tudo que o mundo gosta. E o mundo abraça, e o mundo diz que tá bom. Mas o cristão genuíno, verdadeiro, ele é odiado pelo mundo. Ele não é aceito pela mídia, ele não é aceito. E nem será nunca. Porque Jesus foi odiado e os discípulos também são odiados. Mas por quê? O Evangelho de João traz uma revelação. O mundo dos seres humanos tem um príncipe. João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então Jesus mesmo falou que tinha um príncipe neste mundo, no cosmos. João 16:11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Quem é o príncipe do mundo? O diabo. Quem é o príncipe do mundo? É o diabo, o enganador, o caluniador, que está nessa terra, né, como príncipe. E diz Jesus que ele nada tem em mim. Então não tem jeito, não tem nada. O diabo não tem nada de Deus. Jesus não tem nada do diabo. Então, nada tem em mim. Então, existe um príncipe desse século que governa este mundo perdido, que odeia Jesus, que odeia seu discípulo. Porque é o príncipe, o diabo. O mundo dos homens não conhece o Espírito Santo. João 14:17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, ele não é conhecido pelo mundo dos seres humanos, o cosmo perdido, caído. Porque eles não podem receber o Espírito Santo porque eles não conhecem. Mas nós, que já aceitamos Jesus Cristo como a comunidade joanina, esses têm o Espírito Santo conosco e em vós. Aleluia. Então nós temos o Espírito Santo. O mundo não tem. O mundo dos homens não pode oferecer a paz verdadeira. João 14:27. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia. Então o mundo, ele oferece uma paz, mas Jesus fala que a paz dele não é como o mundo dá. Então o mundo, ele oferece uma propaganda de uma paz, mas a paz verdadeira é Jesus, o príncipe da paz. Jesus falou, eu deixo com vocês a paz, tá aí, ó, a minha paz para vocês. Não é a paz, eu já dei para vocês, eu vos dou. Não é a paz que o mundo diz que é paz, é a minha paz. Então a paz de Jesus é diferente. Que pena que não dá aqui para eu pregar em cada versículo, né? Aqui não é uma pregação, mas dá vontade de pregar, mas aqui é um estudo, então vamos correndo. Jesus conta com o discípulo do mundo, no mundo dos seres humanos. Em João 17, no discurso da despedida, Jesus, João 17:15, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então, Jesus intercedendo na oração, sua oração intercessória em João 17, ele fala, Deus, não tira do mundo não, Pai. Tira eles do mundo não. Mas guarda-os do mal, mas não tira do mundo não. Porque é necessário que eles façam uma obra maior do que eu. É necessário que eles continuem a revelar o amor verdadeiro. João 17:16.
Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, declarou mais uma vez, os meus discípulos não são do cosmos, do mundo caído, não são. João 17:18, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Por que que Jesus não queria que os discípulos fossem arrebatados? Porque eles poderiam ser arrebatados por Jesus. Mas que Jesus falou assim, deixa eles aqui. Sabe por quê? Porque Jesus foi enviado ao mundo dos seres humanos para anunciar a salvação, e os discípulos foram enviados por Jesus. João 17:18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Então nós estamos no mundo, nós poderíamos ser arrebatados e morar na glória, mas Jesus quer que nós estejamos aqui no mundo para pregar o evangelho de Jesus. Então, outra coisa, para finalizar sobre o tema mundo. O mundo dos homens já foi vencido por Jesus. Aí é um versículo que a gente usa muito e é muito edificante para a nossa fé. João 16:33. Essas coisas vos tenho dito, que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus falou assim, eu tenho dito algumas coisas. O que é? Que tenham paz em mim. Então, Jesus fala, tenha paz em mim. Por quê? Porque no mundo é outra coisa. No mundo vocês têm aflição. Então, vocês têm paz em mim e no mundo vocês têm aflição. Então, vocês têm duas coisas. Aflição e paz. Vocês têm a minha paz e vocês têm a aflição. A paz vocês têm em mim, a aflição vocês têm no mundo. Então, duas coisas. Nós vivemos entre essas duas coisas. A paz de Jesus e a aflição do mundo. Nós temos os dois. Nós não temos só a aflição do mundo, nós temos a paz de Cristo. Nós não temos só a paz de Cristo, nós temos a aflição do mundo. Mas, diante da aflição do mundo, o que a gente tem que fazer? Ter bom ânimo. O versículo diz, tem de bom ânimo. Por quê? Porque Jesus, que dá paz, já venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Mesmo que aqui a gente passe aflição, mas Jesus já venceu o mundo. Por isso que a gente tem que ser corajoso, porque Jesus já venceu o mundo. Mas até a glória, até Jesus vir nos buscar, a gente vive paz em Jesus e aflição no mundo. No meio fica coragem. Jesus venceu o mundo. Aleluias. O segundo tema que eu gostaria de trabalhar é a luz. É o tema luz no Evangelho de João. Não dá para separar todos os versículos, né, irmãos? Não dá. Nas pesquisas que eu fiz, porque isso aqui eu pesquiso, né? Isso aqui eu não pego nada pronto, eu pesquiso. Vou coletando, pesquisando e o Evangelho de João aparece luz muitas e muitas vezes. Porém, eu tenho que separar alguns temas, senão fica muito longo, né? Mas a primeira coisa no tema luz é Jesus, luz que iluminou a escuridão do mundo dos seres humanos. João 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo ser humano, todo homem. Quem é a verdadeira luz? Jesus. Jesus é a verdadeira luz que ilumina toda a humanidade, todo o cosmos é iluminado por Jesus. João 8,12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui aparecem dois temas, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que ilumina o mundo dos seres humanos. E aqueles que andam comigo andam na claridade. E aqueles que andam na claridade encontrarão a luz da vida. Aqui aparece Jesus, a luz do mundo, e a luz da vida. Então a vida tem uma luz, e Jesus é aquele que ilumina para que a gente encontre a luz da vida, que é próprio Cristo. Então, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, andará na claridade. Pelo contrário disso, terá a luz da vida. Aleluia. João 12, 46. Eu vim como luz para o mundo dos seres humanos perdidos, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, existe a possibilidade de permanecer nas trevas, mas existe a possibilidade de sair das trevas crendo
em Jesus, que é a luz do mundo. Terceiro tema, nós vamos trabalhar o tema vida. Aleluia. Que também tem muitas ocorrências. A gente fala ocorrência quando uma palavra ocorre num texto. Então são muitas ocorrências da palavra vida. Eu separei algumas chaves, que aí a gente traz o entendimento do Evangelho de João. O Evangelho de João ele fala muito sobre vida. E João 10:10, muito conhecido versículo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então Jesus, ele é o bom pastor que veio trazer vida e vida em abundância. Então o Evangelho de João traz a proposta de que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Então Jesus veio trazer vida e vida em abundância. E aí, além dessa vida abundante, tem a vida eterna. Porque em João 17:2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então, além da vida abundante que Jesus trouxe ao mundo dos seres humanos, ele também traz a vida eterna. Jesus trouxe a vida eterna. Aleluia. João 17:3. A vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Para João, trazendo para a comunidade joanina, o que é a vida eterna? A vida eterna é esta. O quê? Que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti. Então, o que significa vida eterna? Conhecer Jesus. Sem conhecer Jesus não tem vida eterna. Conhecendo Jesus tem vida eterna. Então, a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, vida eterna no Evangelho de João. Para ter vida eterna tem que conhecer Jesus. Não tem outro caminho. Outro tema, que é o tema do amor. É porque eu estou estudando só o Evangelho de João, então não tem como entrar nas cartas joaninas. Mas quando a gente chegar nas cartas joaninas, a gente vai estudar praticamente os mesmos temas. Amor, luz, vida, verdade. Só que de outra forma, né? Em outro contexto. Mas o amor. O evangelho mais conhecido que fala do amor é que Deus amou o mundo, né? João 3,16. Deus amou, o amor ágape. Deus amou o mundo. Deus ama o mundo. Mesmo sendo um mundo ruim, Deus ama o mundo. Deus não abomina o mundo. Deus ama o mundo. Na filosofia grega tem o desprezo pelo mundo, em algumas correntes filosóficas. Mas Jesus ama o mundo. Com toda essa perversidade, Jesus ama o mundo. E amou tanto que enviou Jesus, que está vivo e está entre nós. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Então Jesus é a expressão do amor de Deus, que amou os que estavam no mundo aqui, tendo amado os seus que estavam no mundo dos seres humanos, pecaminosos, amou até o fim. Jesus não desistiu de amar. Jesus não desiste de amar. O amor de Jesus não tem prazo de validade. Jesus amou-os até o fim. Aleluia. E cumpriu ali e passou pelo sacrifício por amor. João 13:34. O novo mandamento vos dou. Aí João ensina a amar. Que lá nas cartas de João a gente vai trabalhar mais o amor uns aos outros. Vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então Jesus, no Evangelho de João, é aquele que orienta a amar uns aos outros. Jesus está trazendo umas pregações ao meu coração que no tempo certo vai sair do forno espiritual para pregar para a igreja. Vai chegar aí. Vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei.
A expressão do amor, do ágape é Jesus. E ele nos chama a amar uns aos outros como ele amou a nossa vida. É muito mais difícil amar uns aos outros como Jesus nos amou do que amar aos outros como eu me amo. Esse aqui é mais desafiador, esse versículo. Porque eu tenho que amar como Jesus me amou, não como eu me amo tão somente. Apesar de ser lindo aquele versículo, esse é muito desafiador. Jesus te amou incondicionalmente, sem você merecer, sem eu merecer, sem ninguém merecer. Você tem amado os outros sem que os outros mereçam? Jesus nos perdoou, você tem perdoado? Jesus nos tolerou e nos tolera. Você tem tolerado os outros? Jesus teve compaixão. Você tem tido compaixão? Jesus relevou muita coisa. Você tem relevado aqui algumas coisas das pessoas por amor? Amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. E aí, João capítulo 15, a videira verdadeira, ali fala sobre o amor. Eu vos escolhi para que vades desde frutos. Fruto de quê? Do amor. Não é fruto de vidas ali, é fruto do amor. João 15, 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecer na videira é permanecer no amor. Permanecer no amor é permanecer na videira e vice-versa. Permanecer na videira é permanecer no amor. E permanecer no amor é permanecer na videira. Permaneça. Aparece 12 vezes no texto a palavra permanecei. Permaneça, permanecei, permaneça. 12 vezes. João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Para permanecer na dimensão do amor, tem que guardar os mandamentos, seguir os ensinamentos de Jesus. Só assim nós permanecemos no amor, que é a videira. O outro tema que eu quero trabalhar com os irmãos e as irmãs é o tema verdade. A palavra verdade. A ocorrência das palavras verdade no Evangelho de João. Então nós já falamos da luz, do amor, da vida. Então nós vamos trabalhar agora o termo verdade, porque essa palavra verdade aparece muitas vezes no Evangelho de João e é interessante. Dentro da teologia joanina, o que é verdade? E para uma compreensão nossa da palavra verdade, verdade no Evangelho de João, antes da gente entrar no tema, significa realidade de Deus. Verdade não é verdade oposta da mentira. É verdade oposta da falsidade, daquilo que é falso. Então tem fulano que é mentiroso e fulano é verdadeiro. E tem fulano que é falso, tem fulano que é verdadeiro. Então, o objetivo aqui, a conotação é de verdadeiro oposto a falso. Não oposto à mentira, ao engano, mas oposto a falso. Então, verdade no Evangelho de João é a realidade de Deus. A realidade, uma nova realidade. Então, nós vamos trabalhar aqui dentro desse tema. Vamos lá. Jesus é a expressão da verdade. O que é verdade? A realidade de Deus. João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça, cheio de favor imerecido e cheio de verdade, cheio da realidade de Deus para o mundo. Aleluia. João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei veio por Moisés. Êxodo capítulo 19. Monte Sinai. Graça e verdade veio através de Jesus. Jesus trouxe a realidade de Deus para o mundo, o cosmos, o mundo perdido. Então Jesus é a expressão da realidade de Deus na terra. A prática da verdade, da realidade de Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem pratica, quem vive na realidade de Deus, busca a luz. Quem vive longe da realidade de Deus, busca as trevas para se esconder.
Então, quem faz coisa errada gosta de escuro. Eu, na minha vida antiga, antes de nascer de novo, para aprontar, eu andava nas trevas. Eu procurava o beco escuro, quebrava luzes de postes para poder fazer uso de droga, para poder fazer besteira, né, tocaiar, fazer muita bobeira. Treva. Mas quem pratica a verdade, quem está na realidade proposta por Deus, realidade de Deus no mundo, aproxima-se da luz, porque quer que a sua vida seja transparente. A adoração de verdade. Mas João 4,23, no diálogo com a mulher samaritana. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para os seus adoradores. Aqui, ó. Verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, Jesus traz para aquela mulher assim, Deus procura quem? Que tipo de adoradores? O que adora em espírito, na realidade do espírito, na dimensão do espírito, não na razão, não mentalmente, mas espiritualmente. Então os adoradores são chamados para a dimensão do espírito, adorar no espírito, em espírito e na realidade de Deus. Não podemos adorar sem a realidade de Deus, porque nós adoramos a Deus e não a razão, e não objetos, não coisas. Nós adoramos ao Deus que é espírito. João 4,24, aí embaixo no estudo. Deus é espírito. E importa que os adoradores o adorem em espírito, na dimensão do espírito e na dimensão e na realidade de Deus. Então, para adorar, nós temos que entrar na realidade de Deus. Para adorar, nós temos que entrar na realidade do Espírito, porque Deus é Espírito, não tem como adorá-lo pela razão, não tem como adorá-lo pela mente. Nós temos que adorá-lo em Espírito e em verdade, na realidade de Deus. Aonde os adoradores verdadeiros são encontrados é onde existe a realidade do Espírito e a realidade de Deus, que é a verdade. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem duas realidades, a realidade do pecado, do mundo, e a realidade de Deus. A realidade do pecado, ela engana e escraviza, a realidade de Deus liberta. Então conhecereis a verdade, conhecereis a realidade de Deus, que é Jesus, porque Jesus é a verdade, e a verdade vos libertará, e a realidade de Deus libertará. Quando nós vamos para a realidade de Deus, que é Jesus, aleluia, nós somos livres. E a realidade do mundo aprisiona. A realidade do mundo é cheia de iscas. A realidade de Jesus, a verdade de Deus, ela liberta das iscas, dos enganos e faz a gente andar na realidade de Jesus. O caminho da verdade, da realidade de Deus. Olha Jesus confessando, falando, declarando que ele é a verdade. Respondendo Jesus, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus declarou, eu sou o caminho da realidade de Deus que traz vida. Eu sou o caminho da realidade de Deus que traz vida. Eu sou o caminho que aponta a realidade de Deus que leva a vida. Sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluias! Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, em outras Bíblias, aparece vai. Esse versículo pode ser usado no grego como vai ou como vem. Mas a maioria das Bíblias usa vem. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu estou perto do Pai. Para vir ao Pai tem que passar por mim. Então, a palavra é verdade. João 17:17. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é verdade. Santifica-nos na realidade de Deus. Porque a realidade de Deus, a palavra do Senhor é a realidade de Deus. A palavra do Senhor é que traz a realidade de Deus no mundo, no cosmo caído. É a palavra. A palavra é a verdade. A palavra traz a realidade de Deus para o nosso coração. Aleluia. O pensamento de Deus, as coisas de Deus, o propósito de Deus é a palavra, a Bíblia. Por isso eu digo, leia a Bíblia de capa a capa, sem parar, vez após vez.
Você vai entrar na realidade de Deus. Aleluias. E aí aparecem as palavras verdadeiro. Nesse oposto a falso. Jesus é o pão verdadeiro. João 6,32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Aleluia. Então, ainda que o maná sustentou o povo durante 40 anos no deserto, a teologia linda do maná, o maná sendo derramado, mas o maná não era o pão verdadeiro, era o pão para levar o povo até a terra prometida. O pão verdadeiro é Jesus. Porque o maná não era para salvação. O maná era para sustentação, para provisão, para chegar na terra prometida, no propósito de Deus. O maná que o Senhor nos dá nessa terra todos os dias não é para salvação, é para provisão. Mas Jesus é o maná da salvação. Jesus é o pão do céu. Esse é verdadeiro. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai agricultor. Então, poderia ter videira falsa. Assim como o maná veio para ser. Videira é um dos símbolos de Israel. Mas Israel não podia salvar ninguém. Ser de Israel não significa que é salvo. Apesar que tem muita gente querendo ser judeu para ver se... Não. É salvo é pela videira verdadeira, que é a expressão do amor, como nós falamos. Então a videira verdadeira que veio salvar é Jesus. Ainda que apareça o simbolismo da videira e de pai. Deus aparece como agricultor no Antigo Testamento também. Israel como a videira. E aí, algumas passagens que eu não vou lembrar agora, que está vindo agora, Deus falou que plantou uma videira, mas os frutos foram ruins. Mas Jesus é a videira verdadeira, que deu fruto de amor. E todo aquele que permanece nele, esse é o que experimenta a verdadeira salvação. Porque ele é a videira verdadeira. A verdadeira libertação. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho, pois o Filho vos libertar, se o Filho, quem é o Filho? Jesus. Vos libertar, se Jesus libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para trazer a libertação verdadeira, só Jesus. Tem muita gente que muda algumas coisas, mas não muda outras. Tem muita gente que muda o comportamento, mas não nasce de novo. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que largaram as drogas como eu larguei, saíram da vida doideira que eu vivia, outros também saíram, mas continuam vivendo as mesmas práticas, só pararam de usar a droga. Quem nasce de novo dá fruto de arrependimento. Como é que você sabe que uma pessoa se converteu? Se ela der fruto de arrependimento. Se ela continuar nas mesmas práticas, não houve conversão. Não houve. Só há conversão onde tem fruto de arrependimento. Só há conversão aonde a prática ela é cessada. Aí arrependimento e conversão. Se não, se continuar com as mesmas práticas, não há conversão. Claro que não é do dia para o outro, mas existe um processo de libertação. Existe um processo de libertação. Existe a justificação, existe a santificação e a glorificação. Um dia seremos glorificados, mas temos que viver o processo da santificação agora. E santificação é largar aquilo que era do mundo, do cosmos, e viver a realidade de Deus, a verdade de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da realidade de Deus. O Espírito Santo nos leva à realidade de Deus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então o Espírito Santo nos guia para a realidade de Deus. O nosso velho homem e velha mulher nos guia para a realidade do pecado, para a realidade das nossas cobiças, para a realidade das nossas fraquezas. O nosso ego, ele nos leva para a realidade das nossas vontades, do egocentrismo, do egoísmo.
mas o Espírito Santo nos leva para a realidade de Deus. O Espírito é o Espírito da verdade, que nos leva à verdade, que é a realidade de Deus nessa terra. Aleluias! E o terceiro tema é... esqueci aqui, ó. João 16:3 ainda, fala sobre a verdade, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porém não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver visto e vos anunciará as coisas que eu divino. Além de ser o Espírito da verdade, ele vai nos anunciar a realidade de Deus. A realidade futura de Deus. Às vezes o Espírito Santo nos traz a revelação do futuro, que é a realidade de Deus para a nossa vida. O outro tema, acho que o último tema, o Espírito no Evangelho de João. Já falamos sobre luz, amor, vida, verdade. Agora vamos falar sobre o Espírito Santo no Evangelho de João. Que é muito lindo. O Espírito no Evangelho de João, ele tem a ver com memória. Tem a ver com trazer a memória da comunidade, a realidade de Deus. Existe uma declaração, João 4:24, que a gente já falou, Deus é Espírito. O Espírito paira sobre Jesus. João 1:32. Olha como é que aparece aqui Espírito. João testemunha dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então aparece o Espírito Santo como símbolo da pomba no batismo de Jesus. E uma das imagens interessantes é que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, fala que o Espírito pairava sobre a face das águas, sobre o abismo. E aqui aparece, e aquele pairar é como uma ave pairando sobre o seu ninho. E aqui aparece uma ave, uma pomba, pairando sobre Jesus, para trazer a dimensão da vida. Aleluias! O novo nascimento e o Espírito. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água, que muitos acreditam que seja o batismo nas águas. Quem não nascer no batismo das águas e do Espírito, nascer do Espírito de Deus, Espírito Santo, na realidade do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então tem que nascer de novo, passar pelas águas e nascer no Espírito também. João 3:6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que nasce na dimensão do Espírito é Espírito. Vive na dimensão espiritual, porque Deus é Espírito. Não vive na carne, não vive nos egos, não vive nos seus, nas lamas humanas. Vive na dimensão do Senhor. João 3:8. Como é que vivem as pessoas que têm o Espírito? Como é que elas são? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Todos os que são nascidos do Espírito são como um vento. São levados pelo vento do Senhor. Não é o vento do Salmo capítulo 1, que aqui leva aquela palha para onde quer, não. É o vento do Senhor. Então quem vive no Espírito não está preso a nada. Quem vive na dimensão do Espírito não vive engessado, preso. Não. Quem vive no Espírito é livre. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Quem nasce do Espírito tem um vigor, tem um ânimo, tem um fogo interior, que nada prende, que nada, não, você tem que fazer assim. Não, somos livres no Espírito, não sabe de onde vem, para onde vai. Assim nós somos, mas nós não somos soltos como a palha do Salmo capítulo 1, que vento leva. Nós estamos na dimensão do Senhor, controlados pelo Senhor, mas levados a uma dimensão diferente, que é a dimensão do Espírito. Quem é nascido do Espírito, da realidade do Espírito Santo, vou se dizer assim, indomável. O mundo não consegue dominar. O mundo não consegue colocar numa caixinha.
porque nós estamos na dimensão do Espírito. O Espírito Santo prometido. E aí eu trouxe aqui o significado no dicionário grego. Quando a Bíblia fala consolador, é uma palavrinha que vocês devem conhecer, porque isso é muito pregado já há muito tempo, é o parakletos, ou paraklesis, que significa estar do lado. E eu coloquei aqui algumas definições. O que significa parakletos? Quando Jesus falou assim, ó, eu enviarei outro consolador, que é o Espírito. Aí Jesus falou, eu enviarei outro paraklesis, ou parakletos, que é chamado, convocado para estar ao lado de alguém, especialmente convocado a ajudar alguém. Então Jesus falou assim, ó, eu enviarei outro consolador, parakletos, que é chamado e convocado para estar do lado de vocês, especialmente para ajudar vocês. Aleluia. Outro significado, alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistência legal, advogado. Então, Jesus falou assim, eu também enviarei outro consolador que vai pleitear a causa de vocês, que vai interceder por vocês. E aí não precisa falar de Romanos, né? Que o Espírito Santo intercede por nós. Outra significado, a pessoa que pleiteia a causa de outro com alguém, intercessor. De Cristo em sua exaltação, a mão direita, suplica a Deus, o Pai, pelo perdão do nosso pecado. Então, Jesus é o Paracletos, por isso que ele falou, eu enviarei outro Paracletos, porque Jesus era o advogado, é o advogado. No sentido mais amplo, ajudador, amparador, assistente, algo que presta socorro, alguém que presta socorro. Esse é o significado do Espírito Santo. Do Espírito, do Santo Espírito, destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos, depois da sua ascensão ao Pai, e conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade evangélica e dar-lhe força divina necessária para capacitá-los a sofrer tentações e perseguições como representante do reino divino. O Espírito Santo, o Paracletos, ou Paraclesis, está conosco na nossa comunidade, na nossa vida, para nos dar vitória. Aleluias! O Espírito da verdade, né? Como eu já falei lá, o Espírito é instrutor e memória da comunidade de fé, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é um professor, aleluia, e vos fará lembrar do que tenho vos dito. O Espírito Santo é aquele que traz à memória aquilo que nós já recebemos, já ouvimos ou já lemos. Então por isso que eu falo, leia a Bíblia, porque o Espírito Santo só vai trazer aquilo que você lê. O Espírito Santo não vai revelar um versículo. O Espírito Santo vai trazer à memória o versículo que você já leu. Então, não vou ler a Bíblia não, porque no dia que o Espírito Santo de Deus quiser falar, ele vai lá e vai me indicar. Não, leia a Bíblia, porque o Espírito Santo vai trazer no momento exato o que você tem que fazer, trazer das passagens bíblicas a sua memória, mas ele só pode lembrar aquilo que você já leu. Você já ouviu. Ele não pode lembrar aquilo que você não leu nem ouviu. Então, o Espírito Santo vos estará lembrando. Então, leiam a Bíblia com colher pequena. O Espírito dá testemunho de Jesus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver visto e ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo, o Paracleto, também revelará. E aí, irmãos, entrando agora também, falando sobre a eternidade de Jesus. João 8:58. No Evangelho de João, Jesus é o eterno. Eu estou caminhando aqui para os finalmente. Então já trabalhamos os temas propostos. Agora eu vou finalizar falando da eternidade de Jesus no Evangelho de João. Porque o propósito de João foi dizer que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado. João 8:58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus é antes de Abraão. João 17:5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, Jesus, ele é eterno. Antes que houvesse mundo, ele estava na glória com o Pai. E aí em Filipenses a gente vai trabalhar que deixou a sua glória e se fez servo. E aqui eu coloquei um quadro da criação.
comparando, porque o Evangelho de João começa assim: no princípio o verbo era o verbo, no princípio era o verbo. É a mesma coisa de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então é como se João trouxesse um novo começo, um novo princípio em Cristo. No princípio, Gênesis 1:1. No princípio, João 1:1. Então João está dizendo, no princípio, começar de novo. Uma nova realidade Jesus trouxe para nós. Um novo começo. O começo da salvação, mesmo neste mundo já criado. Mas ele criou o mundo e ele veio buscar o mundo e ele veio salvar. E aí, interessante que em Gênesis capítulo 2 eu coloquei só para a gente pensar um pouquinho, mas bem rápido, que em Gênesis capítulo 1, versículo 3 aparece a palavra luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então a primeira coisa a ser criada pela palavra criadora de Deus, que era o verbo, foi a luz. E no Evangelho de João 1, versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então Jesus é a luz, assim como a primeira coisa a ser criada foi a luz para iluminar toda a criação, para ali se formar as outras coisas, Jesus é a luz dos homens, dos seres humanos, para organizar, para salvar. Aleluias. Outras coisas interessantes no Evangelho de João são os 7 sinais do Evangelho de João. Então João não fala em milagres, João fala em sinais. Qual a diferença de milagres para sinais? A diferença é que milagres mostram o poder de Jesus, mas sinais mostram quem Jesus é. Quais são os sinais que aparecem? 7 sinais que aparecem no Evangelho de João. Primeiro sinal, casamento de Caná na Galileia. Para dizer o quê? Que Jesus, ele domina os elementos naturais, de água e vinho. A cura do filho do oficial do rei, mostrando que Jesus, ele tem o poder de curar e mesmo à distância. Jesus não precisa estar próximo para curar, ele cura de longe. A cura de um paralítico de Betesda, a doença apesar do tempo. O cara tinha 38 anos, mas Jesus curou. Chegou no tempo da cura daquele homem, e eu creio que o tempo da sua cura vai chegar. Aleluia. Jesus não quer saber de tempo. Jesus cura. Aleluia. Receba aí. A multiplicação dos pães e peixes, necessidade de pão. Jesus veio mostrar que ele veio trazer necessidade de pão. Mas ele é o pão da vida. Andar sobre as águas, que ele tem poder sobre a natureza. A cura do cego de nascença. A doença, apesar da dificuldade, porque nunca já tinha visto um cego de nascença ser curado. E a ressurreição de Lázaro, que é Jesus dizendo, eu venci a morte. Então esses 7 sinais mostram no Evangelho de João que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E caminhando, no Evangelho de João aparece a palavra ora. Ora. Jesus falando várias vezes a palavra ora. Ora. Ora no sentido de tempo, propósito. Lá no Evangelho de João 2, versículo 4, diz assim, quando Maria pediu para ele intervir na questão da falta de vinho, Jesus respondeu assim, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então o verbo se fez carne, mas ele veio com um propósito em um tempo determinado, que é chamado a hora. Então Jesus, ele veio com um calendário todo determinado pelo Pai, para morrer na cruz e ressuscitar. Então, ele veio para cumprir, teve uma hora determinada, nós vamos entender agora. A hora da adoração verdadeira, como a gente já trabalhou, Jesus disse que já chegou a hora de adorar. Falou para aquela mulher, já chegou a hora de adorar. Mas, em João 5:25, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aleluia. Ele falou que chegou uma hora dos mortos ouvir e passarem a viver. Mas ouvirem a quem? Ao Filho de Deus. E que hora é essa? Aí ele continua falando.
João 5:28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a voz e sairão. A sua voz e sairão. Mas que hora é essa? Vamos continuando. Então procuravam prendê-lo. João 7:30. Mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então tentaram prender Jesus antes da cruz. Tentaram prender Jesus antes da paixão. Antes de todo o ocorrido. Mas não era chegada a hora. Não era o tempo de Jesus ser sacrificado. Jesus ainda precisava cumprir algumas coisas para que até chegar a hora. E aí, irmãos, João 17, no discurso de despedida, Jesus revela. João 17:1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho para que teu filho glorifique a ti. Então Jesus, se despedindo dos discípulos, ele fala: já é chegada a hora. Que hora? A hora do sacrifício, a hora da paixão, a hora da salvação. Aleluias. João 12:27. Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus veio com um propósito, que é cumprir a hora da salvação, que foi na cruz do Calvário. João 13:1, na lavagem dos pés. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Aleluia. Então Jesus sentiu, estava chegando a hora de passar do mundo dos seres humanos para ser glorificado ao Pai. Aleluia. Mesmo Ele estando presente conosco, no meio de nós, pelo Espírito. Aleluia. O Consolador, o Paracletos. E aí, por fim, eu trouxe aqui quando Jesus se revela como grande eu sou. O grande eu sou aconteceu em Êxodo capítulo 3, versículo 14, aonde disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou. Aleluia. E nós encontramos 7 falas de Jesus declarando que ele, dizendo: eu sou. Jesus falou que eu sou o pão da vida. Então ele é o libertador. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira, vós os ramos. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus declarou 7 vezes no Evangelho de João que eu sou. Eu sou. Chegamos ao final. Jesus voltará para nos buscar. Jesus cumpriu. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, veio cheio de luz, de verdade, da vida, trouxe o Espírito, aleluia, trouxe o amor. O Verbo se fez carne e entrou na dimensão dos homens. E nas últimas partes do Evangelho de João, João revela coisas lindas. João 13:36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? No finalzinho do Evangelho. Porque Jesus estava falando que iria para o Pai. Para onde você vai? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Falou: Pedro, aonde eu vou agora, Pedro, não é a hora de vocês irem, é minha hora. Mas depois vocês vão. Vocês vão me seguir. E aí Jesus declarou: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. Aleluia. Na casa de meu pai há muitas moradas. Assim, se assim não for, eu vou ter dito. Porém, vou preparar-vos lugar. Jesus falando na sua despedida. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que aonde eu estou, esteja vós também. Então Jesus, existe moradas, e eu vou voltar para buscar vocês. Um dia, agora é minha hora, mas vai chegar a hora de vocês também de estarem comigo. Aonde eu estiver, vocês estarão. Aleluia, porque aquele que crê terá a vida eterna. E aí, irmãos, aparece
João 14:4. E vós sabeis o caminho que eu vou. E Jesus falou, vocês sabem o caminho que eu vou. E Jesus já tinha anunciado que ia ser glorificado. Mas aí, irmãos, um homem que é muito criticado pela sua incredulidade, foi o homem que provocou uma declaração teológica das mais lindas que existe no Evangelho de João e para a nossa fé. Nós chamamos Tomé de incrédulo. Nós esquecemos que Tomé falou, nós morreremos contigo se for tomando pedrada. A gente esquece disso, a gente só lembra da incredulidade de Tomé. Mas João 14:5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tomé perguntou, como? Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Aí Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é o caminho para o céu? Qual é o caminho para as moradas que já estão preparadas por Jesus? É Jesus. Sou o caminho, a realidade de Deus que leva a vida em abundância e a vida eterna. O caminho é Jesus. Só existe o caminho para o céu, Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Que Deus derrame o poder do Senhor sobre a vida de vocês. Espero que tenham tocado o coração como tocou esse estudo de João no meu coração. Deus abençoe. Em nome de Jesus. E vida vitoriosa para vocês. Vivam no caminho que é Jesus. Um dia nós estaremos na morada do Pai Eterno. Deus abençoe. Em nome de Jesus.